Eu gostaria que você assistisse um vídeo muito brevezinho, é rapidíssimo, que vai ser passado agora. E eu gostaria que você, ao término desse vídeo, você pensasse para você mesmo, qual é a impressão que você tem, que mensagem esse vídeo transmite a você. O que você vai ver, que mensagem te transmite? O que é que te faz pensar esse vídeo? Eu creio que já foi o suficiente. Foram 4 repetições do mesmo vídeo, cujo objetivo era provocar em você algum tipo de sensação e também te levar à reflexão. O que é que esse vídeo transmitiu a você? Qual foi a reação que você teve em relação ao que você viu? Alguns pensaram assim: rapaz, mas foi por pouco, hein? Um pouquinho mais à frente pegava o motorista, mas pegou no bico do carro. Outros devem ter pensado: aquele que passou direto, que sorte é do cara, hein? Se ele vai um pouco mais atrasado, pegava as pedras que caíram depois. Outros devem ter pensado: poxa, que susto que passaram aqueles daquele carro, hein? Eu não queria estar ali, não. Mas será que você pensou: meu Deus, para morrer basta estar vivo? Meu Deus, será que eu chego em casa hoje? Meu Deus, será que eu terei mais um dia para viver? Amados, a mensagem que eu trago hoje da parte de Deus é uma mensagem difícil de ouvir, difícil, mas ela é absolutamente necessária. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, e acompanhe comigo a leitura dos versículos de 11 a 15 que farei na NVI. O apóstolo João, preso na ilha de Patmos, ele está tendo uma visão do futuro, quando Jesus voltará. Quando a promessa do Senhor Jesus de voltar para julgar mortos e vivos se cumprirá. E no capítulo 20, a partir do verso 11 ao 15, ele registra: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo.
Amados, a morte é um assunto desagradável de se falar, e hoje em dia é difícil de se ouvir um sermão que fale sobre esse tema. Muitos se esquivam desse tema, até mesmo diante de um esquife, diante de um corpo de alguém que morreu e dentro em poucos minutos estará sendo sepultado. Mesmo muitos preferem, num momento como este, falar de amenidades, buscando gerar um tipo de distração da realidade inexorável que é a morte, talvez pensando em não serem constrangedores daqueles que estão ali já consternados pelo falecimento de um ente querido. Mas a morte é um assunto fundamental e que está fora da agenda da maioria de nós, da maioria das pessoas. Morte é um assunto desagradável. A gente quer falar de vida, a gente já experimenta tanta dificuldade, já temos tantos problemas, já sofremos tanta opressão de toda sorte. A pandemia está aí, tanta tragédia vivida por tantas pessoas, muitas delas que nós conhecemos, quem sabe sofremos porque foi na nossa casa. Morte, entretanto, é assunto que deve estar figurando no topo da lista dos assuntos nos quais nós devemos pensar e com eles lidar. É absolutamente necessário abordar esse tema, porque a Bíblia fala de morte de Gênesis a Apocalipse. Morte e vida são dois lados de uma realidade chamada existência. Morte e vida são duas questões fundamentais que nós temos que nos confrontar com elas todos os dias. Eu garanto que você não sai de casa para trabalhar pensando, será que eu morro hoje? Eu garanto que você não vai dormir pensando, será que amanhã eu acordo? Porque este é um assunto, é uma questão que simplesmente inexiste no nosso contexto do dia a dia. Não queremos tratar dessas coisas, não queremos falar desse assunto, não queremos ter que lidar com isso. Eu vejo algumas mães e alguns pais hoje que dizem, o meu filhinho eu não levo para cemitério, o meu filho, a minha filha, enquanto eu puder, não vou deixar ter contato com a morte. E está cometendo um gravíssimo erro. Quanto mais cedo a criança enxergar a realidade, não para se acostumar com ela, mas para ir aprendendo a respeito dela, como tudo mais. Porque uma criança sente a ausência do avô que falece, e ela não ficará traumatizada, como alguns intencionam dizer, e dizem, por levá-la no funeral do seu avô. Na verdade, aqueles que estão dizendo isso, estão transferindo para esta situação e experiência do seu filho, fugindo dela por si mesmo, e colocando a criança como o álibi. Deus teve o cuidado de nos fazer preparados para o enfrentamento da morte, por uma razão muito simples. Olha para quem está do teu lado. Vai morrer. Vai morrer. Se hoje, se amanhã, se depois de amanhã, vai morrer. A gente não quer pensar nisso porque isso é trágico. A gente não quer pensar isso porque isso é desagradável. Até para crente, irmão. Se eu levantar a mão aqui e perguntar aqui, quem é que quer morrer e levantar a mão, está com problema.
E aqui, tem alguma coisa aqui para ser ajustado. Como é isso? Se a melhor coisa que pode acontecer para o crente é ele morrer e ir para o céu. É verdade. Mas nenhum crente com sanidade mental vai dizer, eu quero morrer. Não quer. Por quê? Porque não é natural. A morte não é natural para nós. Ela está na natureza. Qual natureza? Caída do pecado. Não na natureza criada por Deus. Não criou Deus o homem para morrer. Por isso ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele colocou a árvore da vida. Qual foi a árvore que o homem cobiçou comer dela? A da morte. A do conhecimento do bem e do mal. Aquela que Deus disse, não toca nessa. A Bíblia diz que a árvore da vida estava lá, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. A morte só se tornou realidade na vida e no contexto e na história do ser humano a partir do pecado. Por isso a morte não é natural para nós. Por mais que eu creia na minha salvação, por mais que eu tenha convicção de que se eu morrer agora eu vou para o céu, eu não temo a morte, eu não quero. Eu quero ver minha filha crescer, quero ver a outra casar, quero poder batizar meus netos, quero batizar minha filha caçula, quero vê-la se graduar na faculdade, assim como a outra. Há muitas coisas que eu quero ver, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez para realizações. Deus nos fez para experimentarmos o prazer das coisas que Ele criou. Eu olho para as coisas que Deus criou, quando eu estou em meia natureza, que prazer, e eu fico com vontade de estar lá e de não sair de lá. Porque Deus fez-nos assim. A morte não é coisa natural para nós, mas ela é uma realidade que temos que enfrentar. Ela é uma realidade que temos que saber como lidar com ela. E Deus teve o cuidado de nos fazer preparados para enfrentarmos a morte. Porque todos morreremos. E Ele teve esse cuidado porque Ele nos ama. Veja como são as coisas. Nós nos preparamos para nos casar. Nós nos preparamos para ter um bebê. Nós nos preparamos para o desemprego, pelo menos aqueles que têm maturidade, responsabilidade. Se prepara para o desemprego, fazendo uma poupança. Nós nos preparamos para uma eventualidade trágica através de um seguro que nós pagamos. Nós nos preparamos para a aposentadoria, pagando o INSS todos os meses. Nós até nos preparamos para o sepultamento do nosso corpo quando morrermos, pagando um plano funeral. Mas quantos de nós nos preparamos para a vida eterna após a morte? Porque vida eterna é outro assunto que não é muito falado nem pelos púlpitos das igrejas hoje em dia. Aliás, o púlpito não fala, é força de expressão. A gente ouve falar de prosperidade, a gente ouve falar de vitória, a gente ouve falar de capacitação, mas de vida eterna, de morte e vida eterna, quantas mensagens temos ouvido? Quantos são aqueles que nos têm incentivado a olhar a palavra de Deus e aprendermos sobre essa questão e aplicarmos ela em nossa vida? Por quê? Porque vamos morrer. Vindo para cá hoje pela manhã, eram 6:30, eu estava preso no trânsito, na Belardo Bueno, entre Recreio e Jacarepaguá. Por quê? Porque lá no parque, esqueci o nome daquele parque, no Parque Olímpico, é Parque Olímpico? Não é Parque dos Patins, não, é Parque Olímpico? Parque Olímpico, em frente ao Rio Centro, pronto. Ali foram montadas tendas e tendas, e desde ontem à noite, e a noite inteira e a madrugada inteira,
6:30 da manhã, o sol já estava tinindo. Era uma multidão de jovens que saíram das suas casas e foram para lá para participar de uma rave e ficaram a noite inteira sacudindo o esqueleto, pulando, dançando, cheirando, bebendo e fazendo outras coisas. Se tem uma coisa que ninguém estava pensando ali é a morte. Porque é assim que nós somos conduzidos. É assim que o príncipe desse mundo, o diabo, aquele que rege a sociedade perdida, aquele que está regendo o sistema que rege a sociedade, ele faz para que a gente não pense na realidade. Porque pensar na morte nos faz temê-la, se não temos comunhão com Deus em Cristo Jesus. Nos faz lembrar do que Jesus diz: haverá muitos que até mesmo dirão no grande dia, este dia do grande juízo, mas Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônios, pregamos o evangelho do reino, e eu direi a estes, mas eu nunca vos conheci, apartai de mim, o lugar de vocês é no inferno. Eu quero perguntar, você está preparado para o juízo final que será enfrentado pelo teu espírito quando você desencarnar? A palavra de Deus no Evangelho está escrito assim: ao homem importa morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Palavra de Deus. Não tem jeito. Você pode ser um cara mais bonzinho do mundo, você vai morrer e vai enfrentar o juízo. Eu lembro que Jesus disse: não será por ser bonzinho, não será nem porque você pregou o evangelho, não será nem porque você foi um instrumento de Deus para levar alguém à salvação ou expulsar o demônio de alguém, porque não foi por tua causa, foi pelo zelo de Deus, pelo seu nome. Porque cá para nós, se você nunca leu a Bíblia, Deus já usou até um jumento para falar com uma pessoa, cumprindo a vontade de Deus. E ninguém chama jumento de profeta, não é? Mas até um profeta, até um jumento, já foi instrumento de Deus para falar com o homem. E não adiantou muito, porque ele acabou fazendo besteira e morrendo tragicamente, condenado para a morte eterna. Amados, quanto de nós estamos preparados para nos confrontarmos com a realidade inexorável da morte e o juízo de Deus? A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Como é que você está conduzindo a tua vida? Você diz que crê em Deus, mas quando você está sozinho, quando estão você e a sua namorada, você e seu namorado, você e seu noivo, noiva, a santidade nesse relacionamento, a santidade nesse momento. Quando você está lá no teu trabalho, é você e mais ninguém, a santidade nas tuas atitudes. Quando você está relacionando comercialmente com alguém, e não há outros crentes, não há aqueles que cerceariam você com a atitude, você está sendo honesto. Quando você está lá no lidar das coisas do dia a dia, na sua atividade profissional, você está sendo santo. A palavra de Deus diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor, o que significa dizer, não vai para o céu. A Bíblia Sagrada nos revela que somente aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, viverão a eternidade com Deus no céu. E para ter o nome escrito no livro da vida, não basta levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus como Salvador. É preciso viver nesta vida, tendo Jesus como Senhor da sua vida. E ter Jesus como Senhor da sua vida, significa dizer que a partir daquele momento, você não será mais a mesma pessoa. A cada dia, você vai morrer para quem você foi, e construirá uma realidade nova, de um novo ser,
uma nova criatura, de alguém que agora é servo de Deus, alguém que é filho de Deus, alguém que foi remido e lavado no sangue de Jesus. Então, se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você prevaricava, não prevarica mais. Se você tinha práticas sexuais que eram ilícitas à luz da palavra de Deus, você não as terá mais. Se você tem inclinações para a fofoca, a maledicência, você deixará essas coisas. Se você é rancoroso ou era rancoroso, você agora vai trabalhar e submeter-se a ser transformado nisso e não aceitar continuar mais sendo assim. Se você era dado à vaidade e o apego às coisas materiais, você vai começar a desenvolver uma nova realidade de alguém desapegado das coisas materiais, porque sabe que a morte chegará e de que tanto vale essas coisas se não estiver salvo. E você saberá pela razão, à luz da palavra de Deus, que a razão de você continuar existindo, depois de receber Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e ter o teu nome escrito no livro da vida, não porque você tem mérito, para bater no peito e dizer, eu mereço entrar no céu, porque eu fiz isso, aquilo, outro, porque é o Jesus quem diz, em meu nome falarão, que pregaram o evangelho, expulsaram demônios, mas eu direi, não os conheço, porque não conheci, enquanto estavam lá, eu conhecia a intenção do teu coração. Por isso não pode estar no céu. Tem muitos por aí ensinando que igreja, isso é coisa de Velho Testamento, isso é coisa de tempo lá dos apóstolos, isso não é coisa para hoje. O que importa é você ter Jesus no coração. Eu me lembro de um crente que eu conheci, lá na década de 80, fui para um retiro da igreja. E aquele homem, por ser já antigo, crente de muito tempo na igreja, ele foi designado para ser o líder do meu grupo de jovens, só rapazes. Então nós nos destacamos no domingo pela manhã, era próximo de uma praia, a praia estava um pouco distante, era um gramado grande, era uma casa aqui e outra daqui a 1 quilômetro, o lugar. Estávamos lá muito à vontade. Estávamos sentados e o assunto que ele trouxe foi sobre santidade. E falando sobre santidade, sobre fidelidade, o ser fiel à namorada, o fiel à noiva, e quando casar fiel à esposa, quando alguém dentre nós, um dos colegas que estavam conosco lá, virou para ele e disse assim, irmão fulano, o senhor pode me tirar uma dúvida? Ele disse, claro, pode perguntar, por que é que o senhor não usa aliança? E ele, para tentar se safar daquela situação, daquela saia justa, um crente tão cheio de santidade, sabia ensinar, ele me sai com essa, porque a minha aliança, que é o que é mais importante, está no coração. Em outras palavras, eu não preciso desse anel no dedo para que as pessoas saibam que eu tenho uma aliança na minha alma e no meu coração. Tem muita gente vivendo assim como crente. As pessoas não precisam saber que eu sou crente, basta Deus saber. Mas 1 Samuel 2,30, a tônica de Deus para nós nesse ano, não pararmos de refletir o que diz, aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezarem, serão desmerecidos. Como é que você honra a sua esposa se você não anda com aliança no dedo? Como é que você honra seu marido se o anel da aliança não está no seu dedo? Se isso não tem valor, por que custa tão caro? E você compra para poder participar da cerimônia em que você faz aliança com seu cônjuge? Da mesma forma, se você julga que pode ser um crente e agradar a Deus e não ser membro do corpo de Cristo chamado igreja, sob que princípios e sob quais valores você está norteando a tua vida? Porque a palavra de Deus tem que ser a nossa única regra
de fé e prática. Não o que diz fulano, beltrano, ciclano, pastor Cláudio. Palavra de Deus. E a palavra de Deus é que está dizendo: aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida receberão a sentença de condenação eterna ao inferno, esse lugar tenebroso preparado para o diabo e os seus anjos. E a Bíblia diz que é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Sabe o que significa isso? Deus não preparou o inferno para nós, mas infelizmente muitos para lá irão, como diz esse texto de Apocalipse. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, seja homens, pessoas ricas, abastadas, pessoas que foram poderosas aqui na terra, e pessoas das mais simples entre os da sociedade, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Meu amado e amada, se você está vivendo a vida sem ter medo do que virá após a tua morte, você é um louco. Você é alguém sem juízo. Você é alguém que está brincando com a roleta russa. Você é alguém que está apostando que céu e inferno são histórias da carochinha, são mito, como a Bíblia é mito, escrita por homens, que um grupo de tolos nela acredita como sendo a palavra de Deus. Será mesmo? Você acredita mesmo que um ser complexo como você, e toda a complexidade e engenharia que existe na natureza, vem do acaso, de uma explosão cósmica, que a ciência não explica o que teria originado ela? E o que teria originado, o que originou a explosão cósmica, da qual surgiram todos os seres viventes? Você tem certeza de que a morte eterna, o inferno, a separação eterna de Deus, não existirá, a vida acaba aqui, e depois nada mais existe? Você tem certeza que você quer apostar nisso? Você que diz que é crente em Jesus, mas está vivendo uma vida fora da igreja, que você não teria coragem de viver à luz da presença do Espírito Santo, se esquecendo que Ele está presente, e consciente e ciente de tudo que você faz e onde quer que você vá. E você acredita que o fato de entrar num templo, cantar louvores a Deus, entregar dinheiro como oferta, recursos, bens, cantar, tocar, fazer parte do ministério, isso assegura a salvação? A palavra de Deus diz que a salvação é dada pela graça, favor que ninguém mereceu, mas ela só é verdadeira na vida daquele que morreu para o mundo e nasceu de novo, para uma nova vida em Cristo Jesus, e a cada dia está mortificando a sua carne para viver em santidade. Ninguém será perfeito, ninguém morrerá sem ser pecador, mas podemos morrer pecadores, com o nome escrito no livro da vida, escrito com o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Você está preparado para enfrentar a morte? Pensa sobre isso, porque aquele carro poderia ser você nele. Eu sei que parece apelativo, mas não é a verdade?
Quem pode garantir que chegará em casa hoje vivo? Quem pode garantir que estará vivo amanhã? Pensar na morte, se não é algo importante para vocês, deveria ser, todos os dias. Porque se você apenas pensa na vida, você já é alguém que tem sido manipulado pelo espírito que rege a sociedade, esse mundo corrompido, que não quer que nem ninguém reflita a respeito dela, a morte. Porque quem pensa na morte, pensa na vida eterna. Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparada para se encontrar com o juiz? Porque Jesus veio uma vez, não para julgar, mas veio para salvar. E diz a sua palavra, que Ele virá novamente, não mais como advogado, mas virá como juiz. E não seremos julgados porque fomos bonzinhos, porque só fizemos coisas boas, porque ninguém é capaz de só fazer coisa boa. Somos pecadores, falhamos, erramos. Mas quem então tem a salvação? Quem pode então ter o nome escrito no livro da vida? Aquele que reconhece que é pecador, que não pode por seus méritos ter a salvação e a vida eterna, o seu nome escrito no livro da vida. Que por isso foi necessário Deus encarnar como um ser humano perfeito, vivendo no mundo imperfeito, sendo tentado em tudo como ser humano, sendo passível de erro, e não errou, não pecou, para inocentemente a si mesmo se entregar numa morte vicária, para pagar o preço da dívida de pecado, para ter autoridade, pelo seu poder, de resgatar da condenação eterna, das garras de Satanás, todo aquele que estava perdido. Então, por reconhecer tudo isso, você diz para Deus: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu não mereço a salvação e a vida eterna. Eu não mereço ir para o céu. Eu não mereço ter o meu nome escrito no livro da vida pelo sangue de Cristo Jesus. Eu reconheço, Senhor, que eu às vezes erro não querendo, mas eu não quero viver assim. Eu preciso e quero a salvação e a vida eterna. Então eu faço uma aliança agora. Eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador. Único, não há outro através de quem eu possa ter a salvação. Eterno, a salvação que o Senhor dá, vale para agora e para toda a eternidade, eu creio. Suficiente, teu sacrifício na cruz foi suficiente para pagar o preço da remissão da minha dívida eterna de pecado. Salvador, teu sacrifício é capaz de me salvar da morte eterna. E eu faço também aliança de ter a Ti, Jesus, como Senhor da minha vida, para que todos os dias que me restam nesta terra, eu vou buscar viver conhecendo a verdade, a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, para trocar os princípios e os valores pelos quais eu vivi até aqui, pelos princípios e valores que o Senhor estabeleceu para aqueles que são tornados filhos de Deus. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e me torna filho Teu, pois a Tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes o Senhor deu poder de serem tornados filhos de Deus. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. E eu, a partir de hoje, vou ler e estudar a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Vou buscar cumprir os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor na Bíblia Sagrada, para que eu possa viver de tal maneira, dar testemunho de alguém que nasceu de novo e por isso tem o seu nome escrito no livro da vida. Se alguém que nessa noite nunca fez
esta aliança com Jesus e entende que você precisa fazê-lo, porque é assim que diz o Senhor na sua palavra. É Jesus quem diz: aquele que vier após mim, de modo algum eu lançarei fora. A palavra do Senhor diz que Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que, se você crer nele, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer hoje receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e fazer uma aliança verdadeira, racional, consciente, e a partir de hoje começar uma vida de filho de Deus, de filha de Deus. Você não será perfeito, mas estará todos os dias buscando ser melhor do que fui ontem, à luz dos princípios e valores estabelecidos por Deus na sua palavra. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você. Eu quero consagrar a tua vida com você ao senhorio de Cristo Jesus. Você quer ter teu nome escrito no livro da vida? Não sou eu quem garante. Quem garante é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Deus que diz que aquele que o recebe, assim Ele faz. Se alguém que nessa noite aqui presente quer receber a Jesus como Salvador e Senhor e fazer com Ele essa aliança de vida eterna, onde você está, você não precisa ficar em pé, onde você estiver, apenas estenda bem alto o seu braço. Eu vou orar com você. Aleluia, glória a Deus. Há mais alguém? Onde você estiver, apenas levante seu braço. Se você está participando conosco pela internet, há um QR Code agora aí na sua tela. Entra aí com esse QR Code, preencha os dados que lá são solicitados, envia para nós, nós vamos entrar em contato com você também. Você que levantou o seu braço, ora comigo, repita essa oração, diga: Deus Pai Todo-Poderoso, eu reconheço que sou pecador, eu não mereço a salvação, eu não mereço o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor me criou, não para a morte, mas para a vida. Eu creio que para minha salvação, o Senhor Jesus deixou o céu, habitou entre nós como um ser humano, perfeito, sem pecado, e aqui viveu sendo tentado em tudo, mas não pecou, e a si mesmo se entregou para ser morto naquela cruz, inocentemente, para com o teu sangue ali derramado, pagar o preço de resgate da minha alma, das garras de Satanás e da condenação para o inferno. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à direita do Pai, vive e reinará para sempre, e um dia voltará para julgar toda a humanidade. Então eu te peço, Senhor, me perdoa, me lava e me purifica de todo o pecado. Escreve meu nome no livro da vida e me torna filho de Deus, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Eu faço contigo, Jesus, nesta hora, a aliança de ter a minha vida pautada nos princípios e valores da tua palavra, a Bíblia Sagrada, e a partir de hoje buscar conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor através da tua palavra, a Bíblia Sagrada,
da oração e da comunhão com o corpo do Senhor na terra, que é a igreja de Cristo. Eu te agradeço, Senhor, pela minha salvação, e peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha habitar em mim e ser o meu selo para a salvação e a vida eterna. E por isto eu te agradeço e bendigo o teu nome, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus.